Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o 3 das 11. Eu sou o Isa Germano. E se você ainda não conhece o nosso canal aqui, o nosso programa, vamos dizer assim, siga a gente, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, de todos os nossos assuntos. Aqui é um espaço onde a gente abre ao diálogo e como o próprio programa aqui do 3, a gente fala que é uma sessão de quase terapia. E eu sempre estou acompanhado aqui nesta temporada, acho que já são 3 temporadas já, com os meus parceiros Neto Montebello e Cristiane Zulini, que são psicólogos e psicanalista. Cristiane é psicóloga, Neto psicólogo e psicanalista. É importante a gente frisar isso daí para entender qual é a vertente aí do pensamento, do estudo de cada um. E eu não vou falar que eu não sou nada, eu sou publicitário. Tenho a minha importância aqui, publicitário e comunicador. Então, vamos colocar aí uma importância aí na classe C, gente. Mas brincadeiras à parte, você que já nos segue, não deixe aí de dar o seu like, compartilhar esse vídeo aqui, que a gente vai falar de um assunto muito importante, que tem uma ligaçãozinha aí com o programa anterior. Então, se você não assistiu, pega o programa anterior aí que a gente falou sobre oprimidos e opressores, e a gente vai falar hoje sobre violência familiar, e a gente vai tentar ali falar desde o início ali como que se constrói essa violência, mas na verdade assim, gente, eu gosto de falar que não é violência, são violências, né? Porque não existe só uma forma de violência. Então, a gente vai ali entender e será, né? A gente sempre, em todos os nossos programas, a gente traz isso muito perto para a gente. Será que a gente não sofre, ou não está sofrendo, ou não está reproduzindo essas violências? Então, a gente vai descobrir daqui a pouquinho, depois da vinheta. E aí, Neto Montebello? Tudo bem, meu querido? Tudo bem, senhor? Como passou a semana? Estamos aqui mais uma vez, vamos lá. Vamos para mais um 3 das 11. Hoje promete. Hoje promete. Esse assunto, na verdade, ele é bem complicado para mim, né? Porque quando a gente fala assim das questões de violências, né? Eu até coloquei violência familiar, mas são violências, né? Eu sou e às vezes eu sou condenado por falar um pouco da minha vida, mas a minha infância, a minha base familiar ali, ela foi marcada por bastante violência, né? Tanto pela questão. Fale mais sobre isso. O, o, o psicólogo querendo roubar no jogo. Não, porque assim, os meus pais, eles se separaram, eu tinha 6 anos, né? E eles não tiveram, assim, uma convivência muito bacana nesse tempo, nesse período. O meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito violenta dentro de casa, tanto pela profissão dele, também pela posição dele. Então, não trouxe tanto conforto para a gente, né? Então, ali, a minha estrutura familiar, pai, mãe, não, e da infância, eu não tenho uma lembrança muito bacana sobre isso. Então, sempre foi marcado com algumas violências aí. E hoje, eu como adulto, eu tento não reproduzir essa violência a qual eu vivi, que eu acho que a gente tem a opção de escolha, né? Não é porque lá atrás eu sofria isso que agora eu vou reproduzir. Lógico que a gente traz marcas, a gente traz sinais, muitas vezes, daquilo que viveu na infância, óbvio, né? Mas a gente tem que tentar aí construir um futuro, um presente diferente. E hoje a gente vê aí com a internet, né, que a gente tem muito mais acesso às informações e também à vida das pessoas, o quanto não é um caso isolado,
Na minha época, parecia um caso isolado, porque a gente não tinha conhecimento do que o outro estava passando. E eu tenho certeza que outros amiguinhos meus, na casa deles, também acontecia muita coisa. Mas hoje não, hoje a gente sabe que acontece na casa de muitas pessoas, sendo anônimas ou famosas, a gente tem aí essas informações, e que, infelizmente, essas violências, elas são coisas normais que acontecem na casa das pessoas, infelizmente. Eu acho que é interessante porque quando você fala, é óbvio, né, que a gente carrega aquilo que a gente viveu na infância, eu já vou pegar esse óbvio, eu vou dizer, tá, mas não é. Mas não é. Na psicanálise, por exemplo, a gente come muito arroz com feijão e, assim, passa processos longos, cansativos, doloridos, dolorosos, para chegar a essa conclusão de descobrir que o que é que foi, qual o modelo que eu peguei, qual foi a pedrinha filosofal que eu botei na minha mochila e que eu carrego comigo na minha vida adulta, que eu não estou conseguindo me soltar, que eu estou fazendo esse modelo compulsivo de repetição e repetindo. É aquele momento em que você se olha no espelho e se assusta com aquilo que você mais detesta no teu pai e na tua mãe, mas que você é igualzinho. Você está fazendo igualzinho. Você está fazendo tão igual, que você nem percebe. Muitas vezes, numa discussão com pai e mãe, a gente descobre que aquilo que a gente abomina neles é o que a gente, agora como adulto, tem muito forte na gente, né? Então, já de saída, dá para a gente pensar naquela do Freud, a família é o berço de todas as neuroses. E é assim que é, e aqui, né, dito isso, o que é o ser humano sem a família? Todo mundo que frequenta o 3 das 11 já cansou de falar, cansamos de debater mas a gente, na verdade, não cansamos, estamos aqui fazendo isso e é importante frisar isso. Sem família não há ser humano, né? Sem família, sem esse espaço. Qual família? Não importa. Qual lugar, qual estrutura, não importa. Agora, em relação à violência, em relação a uma infância marcada pela violência, isso é a matéria-prima do meu trabalho, né? É a escuta que eu faço todos os dias. É sobre isso que desdobra os complexos, as dificuldades, os transtornos, os sofrimentos psíquicos. O nosso psiquismo, ele é dado através do outro. Então, ele é dado através daquilo que me é... Eu vou me subjetivizando, essa palavra é complexa, eu vou me subjetivizando, eu vou me tornando sujeito através de algo que eu vou pegando do outro, né? E nessas, meu caro, não tem como. É crise, é paulada e vai ficando tudo ali no inconsciente. O inconsciente vai se responsabilizando para, entre aspas, esquecer o trauma. Colocar o trauma embaixo do tapete. Por que a grande obra do Freud, da virada do século, a interpretação dos sonhos, por que ela é tão importante, por que ela é fundamental para a psicanálise? Porque no sonho é onde eu consigo, através de um desenho que está ali todo misturado, porque tem gente que gosta muito e vai até a interpretação dos sonhos do Freud achando que é uma cartilha, né? Uhum. Sonhei com cobra, tal e tal e tal, sabe? E definitivamente não é isso, né? Porque o sonho, para a psicanálise, ele diz respeito ao sonhador,
ele é um desejo inconsciente. E ali tem muita coisa que é distorcida, que é embaralhada, mas que conta desse sujeito. Crianças relatam muito pesadelo. Crianças contam sonhos de medo, de pavor. Por quê? Porque elas estão elaborando, elas estão se tornando esse sujeito. Estão sofrendo muito para quê? Para se desligar da mãe, para entender que existe ali um casal, que ela não é o centro do mundo. Então, agora vamos lá. Imagina esse cenário de sofrimento intrapsíquico misturado com paulada, com violência, com todo tipo de... com as violências que você bem colocou aí, seja ela de ordem psicológica, seja ela de ordem física, muitas vezes apanhando e muitas vezes vendo alguém apanhar. Muitas vezes sofrendo violência psicológica e outras vendo alguém sofrer. Como é que é formado esse sujeito? Como é que ele vai emergir? Como é que ele vai nascer no mundo? Não tem muito como escapar. Não tem muito como fugir da agressividade, né? De uma forma ou de outra. E essa agressividade, essa construção, essa base, né? Ela tá ali, é conectada com o sujeito, porque eu penso assim, né? Falando de mim. E hoje eu consigo ver essas violências, né? Não só culpando o meu pai, mas também culpando a minha mãe, porque esse é o papel do filho, né? E quando a gente passa do oprimido e vem a ser o opressor, né? Que agora, opa, sou adulto, peraí, né? A gente tira deles essa autonomia, essa posse de cima do filho, e hoje eu me entendo adulto, então peraí, eu cuido de mim, eu sei de mim, eu sou o senhor de mim. Na verdade, a gente não é nada, né? Mas a gente se coloca nessa posição. E aí a gente, distante e olhando para trás, a gente consegue perceber quais essas violências a gente sofreu. Sofri a violência de ver meu pai maltratando minha mãe, mas por um outro lado, eu também sofri uma violência por me amarem demais, por me protegerem demais. Então, assim, eu, infelizmente, hoje sou uma pessoa neurótica, clinicada, obrigado, mas por conta dessa violência que eu sofri, desse amor excessivo, tanto da minha avó, do meu avô, da minha mãe, porque o Isaías ali, pequenininho, não podia ficar sem camisa, não podia ficar com o pé no chão, não podia sair na rua, não podia se sujar, não podia, porque isso faz mal, porque, sabe? E aí você vai tirando da criança os direitos e as necessidades que ela tem da infância por conta de proteger demais. Então, não pode pôr o pé no chão porque vai pisar no caco de vidro, vai cortar, vai machucar. Tá, ao mesmo tempo que você protege, você violenta, porque ela não sente o chão, ela não tem conexão com o pé ali na terra, sabe? Ela não pode se sujar, não pode ficar doente, não pode tomar um vento, não pode sair na rua sem um boné. É muita coisa. Ou a mãe, quando ama demais, porque o meu filho é o mais lindo, o meu filho é o mais inteligente. E às vezes seu filho é um bosta, seu filho é horrível. E ele é obrigado, e ele vive com aquilo de, nossa, eu sou o mais inteligente e eu não posso errar, né? Eu não posso ir mal na prova, eu tenho que estar sempre ali, performando, eu tenho que estar sempre ali, como que fala? Eu preciso confirmar os desejos da minha mãe. Então, meu filho vai ser médico, então eu estudo para medicina. Mas eu não queria ser médico, eu queria ser artista, ou eu queria ser, sei lá, administrador, publicitário, psicólogo. Não, mas eu tenho que fazer aquilo que minha mãe sonhou. Então, por isso que eu falo que as violências, elas vêm de diversas formas. A gente acha que violência é só o pai bater na mãe, o pai bater no filho, a mãe bater no filho. Não. Às vezes a gente violenta a família nesse amor excessivo.
quando, por exemplo, o marido sai para tomar uma cerveja com um amigo, ali para descontrair, porque teve o dia cheio, e ele chega em casa e a mulher quebra o pau, porque você saiu, porque... Viu? Peraí, conversa. Foi importante para ele sair um pouquinho. Ou a mulher, quando sai com as amigas e o marido fica desconfiado, ela só está com as amigas. Então a gente precisa muito tomar cuidado com essas violências que a gente só coloca na caixinha a física, né? Ou aquela que é muito escrachada de você falar, o meu marido me chama de burra, né? A minha esposa me chama de burro, e ali tá, é uma violência, então ali é mais fácil da gente identificar, mas aquelas violências familiares do excesso de amor, no excesso de cobrança, no excesso, também é uma forma de violência. E hoje a gente percebe que os jovens, principalmente, eles estão sendo, assim, as crianças de um tempo atrás que hoje são jovens, estão crescendo muito mais frustradas por conta desse excesso de amor, né? Do qual também eu sofri, mas não sei se por uma fração de sorte ou alguma coisa assim que eu consegui meio que, né? Eu posso não ser médico e eu posso ser publicitário, e eu não preciso achar que eu sou o mais inteligente, não, eu sou burro sim também às vezes. Então, assim, né? Mas ali, é complicado, né, Neto? Pronto. Agora que você deu o caso clínico, vamos desdobrar. Vamos desdobrar, bora. Agora vamos lá. Porque é o seguinte, a vida é paulada, né? Eu falo isso às vezes. A vida ela é paulada e ela tem lampejos de alegria, felicidade, encontros, de laço. Momento que faz laço. Aquele momento que eu falo, pega isso aí, não larga. Pega porque isso é uma joia rara, sabe? Viva esse momento, né? Se permita. Tem muito disso na terapia, na análise e tal. O que eu acho interessante, você trouxe muita coisa, e você trouxe o que é o que nos forja, o que nos torna humanos, mais uma vez falando aqui, que é essa coisa meio embaralhada, meio confusa, meio estranha, porque da onde eu vou partir? Afinal de contas, o meu pai também foi filho. E o pai do meu pai? Como é que será que ele dava amor? Como é que será que ele praticava violência? Qual violência? Né? E o meu avô? Como é que será? Tá vendo? Tá vendo que todo mundo já teve na mesma posição, gente, né? O que eu imagino aqui? Que a gente conversa com uma audiência aqui no 3 de adultos. A gente está falando para adultos. Eu acho que na maioria das pessoas, você que tem controle do algoritmo. Sim. Mas a maioria do público é formada por adultos, correto? Sim, principalmente da nossa idade aí, né, gente jovem. Então, gente jovem, desculpa a ronquidão aqui. E aí, meu caro, eu tenho que te dizer o seguinte, é preciso também ter essa humildade, essa capacidade de se implicar na sua própria vida, né? A gente está debatendo a violência na família como esse gerador, como esse fomentador do que a gente vai ver nos próximos anos, em quem vem por aí, em quem vem dominar o mundo e conquistar e ser os próximos médicos, políticos, cuidadores, enfim, a sociedade. Como é que a sociedade vai se desenhar? A gente não tem bola de cristal, mas a gente sabe também
a gente tem visto o quê? Tem visto que há uma dificuldade em fazer conexões. Um dos temas que mais pipocam, que mais vibram hoje na comunidade psi, é o tal do borderline. É aquele que nem está na loucura e também não está numa vida que ele consegue dar conta dos encontros, dos caminhos, dos descaminhos, da falha, do equívoco. Isso que você falou. Paralisa quando tem que fazer uma prova. Paralisa quando vai ter o primeiro encontro. Não consegue ter primeiro encontro. Não consegue ter relação sexual. Né? A gente vem vendo isso com uma geração de 18, 25 anos com muita força. Muita força. Agora tem os mais novos, né? Tem os que estão chegando agora. E aí? Como é que vai ser? Os que já nascem com tablet na mão, né? Cortou o umbigo umbilical. O cordão umbilical, cortou o cordão umbilical, já ganha ali o tablet e o celular. Já conecta na internet. Já conecta, aproveita o cordão e põe no cabo USB para já fazer Daqui a pouco vai ser assim. E já ganha um perfil no Instagram. Pronto. O bebê já tá e já está dentro do multiverso daqui a pouco, né? Sim. E já tem uma criação. Então, assim, é complexo, mas a gente não foge da raia. A gente tem que debater o contemporâneo sempre olhando no retrovisor para poder fazer a crítica e para poder dizer muito bem, cara pálida, Isaías, você contou aí, né, que você teve as suas questões, que ao mesmo tempo que você sofreu com violência, você também fala, puta merda, mas por que me protegeram tanto? Por que nunca me deixaram pegar chuva, pisar na terra, me sujar? Olha eu aqui com as minhas neuroses e tal, não sei o quê. É muito fácil, né, meu amor? Mas e agora? Agora é minha vez, agora é minha vez. Agora seria tempo, nem eu nem você somos pais, mas de repente seria tempo da gente estar fazendo esse papel. Não somos pais, mas somos tios. E aí, então, mas tem uma influência? Tem muita influência. Mas não é responsabilidade total, né? A sociedade do tio é fantástica. O tio é maravilhoso. E a criança é incrível. Sim. Porque ela vem, ela brinca, ela dá risada e tal, não sei o quê. Reclamou, chorou, fez birra, vai com a tua mãe. Vai com a tua mãe, vai com o teu pai, chega. Tá? Então, não. Parentalidade, meu bem. Fazer função paterna, fazer função materna é osso duro de roer. Sim. Duro de roer. Eu falo porque você sabe que tem que ter o corte, você sabe que tem que ter o limite, mas muitas vezes, puxa vida, sair do trabalho agora, não estou aguentando, tenho que fazer janta, tenho que limpar a casa, tenho que isso, que aquilo, que aquele outro, tá berrando, tá chorando, pega aqui o tablet, vai ver seu YouTube, sabe? Sim. Fala. Eu falo assim, né? Eu tenho dois períodos da minha vida, essa infância até a adolescência e depois agora até a vida adulta, né? Eu, graças a Deus, eu ainda tenho os meus pais vivos, né? Não tenho mais os meus avós. Mas, assim, embora eu tenha sofrido toda essa... Eu falo assim, essas violências, né? Seja ela violência mesmo a cruel, que foi no início, e depois aquela violência velada de amor, mas também eu entendo que eles também não sabiam muito como fazer. Eles não tinham o manual, foi como eles aprenderam. Não, com afeto. Com afeto. Protege por excesso de cuidado, é isso. Exato. Igual isso. Aquela história do peixinho, que você vai apertando ele até matar o peixe, entendeu? Você está segurando, ele não cair, mas você está matando. E aí vai tornar problema, porque lá no futuro isso vai ter um desdobramento. Sim, né? sim. É isso. Mas eu falo assim, hoje adulto,
de certa forma, esse excesso de amor me ajudou em muitas coisas também, nessa minha autoproteção. Lógico. Pode ter certeza. A neurose, ela tá aqui comigo, vive comigo, às vezes atrapalha, mas muitas vezes é ela que me mantém vivo. Então, tá doente, vou lá e tomo um remédio, eu procuro um médico, não vou deixar a doença espalhar. Então, tem essa questão, esfriou um pouquinho, leva o casaquinho, né? Então, me ajudou a proteger também, né? Enfim, mas hoje eu falo assim, que talvez se eu tivesse filho, eu não seria tão flexível, mesmo dentro da minha prisão, quanto eu tive liberdade. Por exemplo, eu fui em passeio de escola, minha mãe deixou em todos, sabe? E eu falo assim, gente, se eu tivesse filho, jamais eu deixaria uma criança de 5 anos, 6 anos, ir no ônibus escolar, e só com a tia, só com a professora. Tá vendo? Então, assim, eu acho que tá ali, ó. Hoje eu entendo o mundo, e com a Catarina, quando a Catarina nasceu, né? Que eu consigo entender um pouquinho esse amor. Explica para a audiência quem é a Catarina. A Catarina é a filha da... A Catarina tá aqui, ó. É a filha da Jaque, que é minha prima irmã, então a Catarina é minha sobrinha prima. E a Catarina, ela deu para mim um entendimento que estava me faltando, mas que ainda falta um pedaço, né? Eu precisaria entender melhor se eu fosse pai. Mas ela me deu ali um entendimento de... Hoje eu entendo por que proteger demais, sabe? Hoje eu entendo o amor que a minha tia Beth tinha por mim, que o meu avô tinha por mim, que é aquela coisa... É o primeiro, é lindo ver desenvolvendo, a gente quer que não sofra nada do que a gente sofreu. É igual quando aquelas crianças em Santa Catarina foram assassinadas na creche. Na hora, eu acredito que não só eu, mas todo mundo que tem um pequeno em casa, na hora eu pensei na Catarina. Né? Eu falo assim, gente, e se fosse comigo? E se fosse com a Catarina? Sabe? Então, a gente entende. Então, por isso que, muitas vezes, essa violência que eu sofri na minha família, essa autoproteção, isso tudo, me impede de hoje querer ser pai, porque talvez eu não queira reproduzir de uma forma ou que meu filho sofra o que eu sofri, ou sofra mais, ou, sabe? Então, isso talvez seja um ponto do qual eu não queira ser pai, né? Então, eu falo assim, que eu amo muito meus filhos, que eu prefiro não tê-los. Então, eu acredito que eles estão num ótimo lugar. Eles estão em um ótimo lugar. Você vem com o pacote completo, pronto. Ó. Você já falou que se colocou nessa posição, mesmo não sendo pai, mas você tem uma referência de uma criança que você ama loucamente, profundamente, faria o que fosse preciso por ela, né? E que você fica nervoso de pensar que em breve ela vai estar aí batendo asas e querendo... Então você mesmo já cria também ali uma fantasia de que pai seria o Isaías, né? E a gente nunca pode esquecer que o filho chega junto à mãe que está recebendo um filho, de certa forma, aquele filho é ela, quando era bebê também. Parece maluquice isso que eu estou falando aqui, mas eu acho que como a gente já avançou bastante nos nossos temas e na nossa conversa sobre formação de sujeito, dá para entender que você vai jogar muito da tua libido, do que você aprendeu, de como você cresceu, de como a tua mãe cuidou. Você quer um gesto mais bonito e mais simbólico do que o convite, por exemplo, da mulher que acabou de ter o primeiro filho, que chama a mãe para ajudar a dar o primeiro banho no neto. Você está percebendo? Sim. E claro que nesse lugar também vai estar marcado os traumas, vai estar marcado
aquilo que foi bom, mas o que não foi tão bom assim. Dois termos bacanas da psicanálise que ajudam muito nessa discussão e nesse debate. Princípio do prazer versus princípio da realidade. Princípio da realidade. Muitas vezes essa violência primeira que a gente sofre quando criança, e que tem crianças sofrendo agora nesse mesmo momento, é uma violência que ela vem carregada da violência que aquele pai, que aquela mãe sofreram durante a vida inteira deles. E aqui, veja bem, eu não estou colocando panos quentes, não é isso. Eu não estou querendo passar pano para qualquer tipo de violência que seja. Mas o nosso olhar ele tem que estar voltado para a complexidade que é a parentalidade, para como é difícil você educar. É isso que você falou, Isa. Nossa Senhora, se eu fosse pai, eu não sei. O menino, a menina pulou na piscina de bolinha, eu vou junto. Eu vou atrás. Eu vou lá, eu vou entrar, vou ficar, vou colocar numa redoma. E aí, o que eu vou dizer para você, de verdade? Para certas coisas, é interessante a gente se consultar mesmo, a gente se perceber, a gente se perguntar e dizer assim: talvez não seja para mim. Talvez a paternidade ou a maternidade não seja para mim. Eu tenho casos clínicos, por exemplo, de mulheres, grandes empresárias que trabalham e que têm uma vida muito pautada no trabalho, na conquista, de muita luta, principalmente quando se é mulher, né? Quando se é mulher, o negócio é mais lá embaixo. E aí tá chegando nos 36, 37, tá na hora de congelar o óvulo, porque eu quero ser mãe. E agora não dá. Mas então eu preciso ir lá. E eu vou te dizer, não é nada fácil. Não é nada fácil. Não só porque é um procedimento caro, o caro daí já vai ficar, algumas nem vão poder fazê-lo. Mas não vamos só ficar na questão do preço. É muito louco hoje você ter essa possibilidade. Porque ao mesmo tempo é você congelando ali por algum tempo algo que você já sabe que é do seu desejo. Eu quero ser mãe. Qual mãe eu serei? Outros 500, outra história, outro universo, outro mundo. Sim. Mas sejamos aquilo que a gente pode ser. Dê aquilo que você pode dar. E aí tem uma outra coisa que você falou mais lá atrás, mas que a gente tem que levantar aqui: o afeto, meu caro, o amor. Se a gente não tem, nem que seja pelo excesso, aí a gente não consegue nada. Aí a gente não consegue nada. Então, mesmo que seja pelo excesso, que venha, que tenha, e depois a gente vai corrigindo na análise. Vai para terapia, vai lá, vai e faz. Porque se for só violência, só paulada, só agressão, a gente forma o quê? Eu não vou querer ficar categorizando, mas a gente forma perversão, psicose, né? Psicopatia. E aí você fala, tá, mas o que levou esse cara a matar 35 pessoas, sabe? Qual foi a história dele, né? A violência familiar, né? Como a gente propõe a debater aqui hoje. Afinal de contas, até que ponto isso vai formar um sujeito capaz de conviver em sociedade ou não, né? É nesse lugar, é nesse instante, é nesse momento da vida. Então é complexo pra caramba mesmo, né? E a gente tem que ir equalizando aí, fazendo esse malabarismo com o que se tem. E a família ali, ela é a nossa base, é a primeira base da construção social do qual nós temos, né? A gente tem ali família, depois a gente tem o ambiente escola e de amizade, depois tem a construção social mesmo, onde a gente recebe influências da sociedade de diversos pontos,
seja da televisão, serviço, enfim, comunicação, saiu na rua, a gente está recebendo estímulos e depois a gente tem a nossa própria percepção. Então, a gente pode categorizar isso como uma pirâmide. Então, por isso que é importante a gente falar sobre essas violências familiares e entender a nossa base, entender a nossa construção do ser humano, porque a gente tem a capacidade muito fácil para a gente julgar o outro, julgar o porquê fez isso, porquê fez aquilo, porque eu acho que era assim, não, porque é um doente, porque não, pera, é muita coisa, e nós não estamos isentos, né? Como a gente falou no programa passado, dessa questão do oprimido e do opressor, nós não estamos isentos de também reproduzir uma violência, de também pecar pelo excesso, né? Então, assim, os nossos traumas, a nossa construção, até a gente chegar no ponto da pirâmide, quem sou eu, a gente passou por muita coisa, né? Mas para a gente não fugir muito do tema, e também a gente já está quase terminando a live, nessas violências, Neto, eu gostaria que você me ajudasse aqui, meio que mostrar, falar quais são esses tipos de violência que a gente está sujeito e que às vezes a gente não percebe. Para a gente é muito mais fácil a gente ver a violência da agressão física, da agressão verbal e muitas vezes da violência sexual, né? Que muitas pessoas às vezes nem percebem que estão sofrendo uma violência sexual, porque, por exemplo, a gente já falou sobre isso, não sei se foi com vocês ou quando eu fazia o 3 com as outras, com as meninas, do marido que obriga a mulher a ter relação sexual, ou vice-versa, ou da própria castração, né? Que, eu não vou ter relação sexual com você porque você não merece, né? Então, fica aquela coisa do jogo, né? Eu te dou um momento de prazer se você merecer, se você me der isso, se você fizer isso. Também é uma violência. Então, tem muita coisa aí que a gente... O castigo, né? Eu não sei se você castigar a criança, olha, se você... É uma violência, se você não tirar nota boa na escola, eu não te dou um videogame. Certo, entendi. Você pede de forma prática. Tem muitos exemplos, todos esses que você citou e muitos outros. O importante é a gente pensar assim, que se a mão direita afaga, a mão esquerda tem que fazer o que a gente chama em psicanálise do corte. Tem que ser autoridade. Tem que ter esse, em termos do Lacan, o em nome do pai, o pai que vem e faz o corte, e dá o limite, e conta para a criança, no caso, vamos pensar assim, que existe um mundo e que existe o outro, e que precisa ter esse, não o limite do outro, mas que há um limite no seu corpo, que você não pode tudo, e que você não vai dar conta de tudo. Aí, o que dificulta muito essa equação? Aí vem o choro, vamos supor. E veio o choro, aquele choro rasgado, doído e tal. Sustenta o choro. Sustenta. É importante. É importante sustentar esse choro que muitas vezes parece... Imagina você num condomínio de prédios que tem muitos prédios e é tudo muito apertado. Você escuta lá uma criança berrando loucamente, você daqui a pouco vai ligar para o conselho tutelar. Vai falar, meu Deus, estão espancando essa criança. E muitas vezes, Isa, foi simplesmente porque o pai ou a mãe falaram, olha, agora você não vai comer esse Danone. Não vai. A criança começa a berrar e você mantém essa posição. Não vai. Por que eu fui para esse lugar agora? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe que, por mais ou menos, por razões diversas,
muito mais do que se espere, muito mais do que se imagina, sofre-se violência sexual na infância. Sim. E a lembrança é apagada, seja por um primo, seja por um tio, seja por uma pessoa... E geralmente a gente de dentro da família, pelos próprios pais. Isso existe, isso tem, isso é muito vivo na clínica. E quando aparece é de muito sofrimento. Por quê? Porque vem junto com culpa. Mas eu acho que de certa forma eu tive prazer também. De certa forma eu permiti que aquilo acontecesse, né? Então, olha, vai escutando e vai apurando como a mesma coisa. Eu fui lá na violência sexual, mas o mesmo é sobre, de repente, uma forma, vamos dizer assim, compulsiva de bater. Mesmo que seja uma chinelada ou um tapa no rosto, na bunda, na perna, onde pegar. Isso não uma vez, não no ímpeto de um nervoso muito grande. O que você está fazendo e tal, não sei o que, pá. Não, não isso, não exatamente isso, mas sistematicamente, sabe? Sistematicamente você sofre esse tipo de violência. Ou a tal da chega, cansei, não sei o que, vai pro teu quarto e se tranca lá e só sai quando eu mandar. Pode acontecer? Pode, tudo bem, aconteceu, aconteceu. E quando isso acontece todos os dias? E quando isso acontece dia sim, dia não? Né? Então, para os diversos tipos e para as mais variadas camadas de violência que a família pode proporcionar, seja uma criança, um adolescente, o que a gente vai ter aí é produto, é o que a gente chama do trauma, né? É o que a gente vai carregar para a vida inteira. E aí, quais vão ser as saídas? E hoje, como adultos, nós estamos implicados com as violências que a gente sofreu durante a vida toda. Nós estamos falando aqui hoje de família, mas a gente também sofre violência na escola, a gente sofre violência na própria comunidade, a gente sofre violência quando você é criança e de repente frequenta uma igreja, você sofre todo tipo de violência. Quantas e quantas histórias de abuso a gente não escuta de lugares onde você vai para receber conforto? Não só conforto espiritual, mas, e eu não estou falando de padre, eu estou falando de tudo. Geral. Eu estou falando no geral, né? Então, assim, a nossa responsabilidade quanto adulto é vigiar. É vigiar e cuidar da infância. Só que esse cuidar, esse vigiar a infância, também não pode se tornar um patrulhamento maluco que vai transformar aquela criança num adulto que não consegue viver porque não sabe o que é ter limite. Basicamente, o grosso do modelo está dado. O que a gente faz com isso? Né? É bastante coisa. É muita coisa. E quando a gente fala dessa questão da base, da família, dessa nossa construção do ser, e a gente percebe essas diferentes texturas na nossa participação, tanto na sociedade, quanto também na formação de outros seres, como a gente falou, e até mesmo da nossa própria construção, porque a gente não para de se construir depois que cresce, né? A gente vai até eu falo que a gente nasce, cresce, alguns se reproduzem, outros amadurecem, apodrecem e morrem, né? Então até a gente chegar no apodrece e morre, a gente está ali aprendendo, a gente aprende até com a morte, a gente aprende até naquilo que está doendo, que está morrendo, sabe? A gente aprende. Então, é muita coisa. E a gente realmente, como pessoa, como adultos, a gente precisa ter essa sensibilidade e entender qual é a nossa contribuição.
né? Até mesmo de entender esse choro, ele é um choro do quê? Né? É um choro de violência ou é um choro de educação? Porque hoje a gente entrou numa cultura de que a criança não pode chorar. A criança não pode receber um não. A criança ela tem que ficar quieta e não é com a chupeta. É com o tablet, é com o celular, é com a PPT, né? Mas tá sendo desmontado, viu? Sim. E eu posso fazer aqui uma hashtag Fica a Dica? Lógico. Hashtag Fica a Dica, hein? Anota aí agora. É o seguinte, pais, é o seguinte. A criança fala e ela sabe. Então escuta. Se a gente puder sonhar, vislumbrar, viver com um pouquinho mais de liberdade, sabe aquela história, a menina chega da escola falando, porque... Vai, vamos lá. Porque eu tenho periquita e o Pedrinho tem pipi. Meu Deus do céu. A casa cai. Jesus, o Pedrinho mostrou o pipi para você. E que cena foi essa? Já vai lá a criança assim, ó. Não, mas peraí, eu tô só falando que eu tenho periquita. Às vezes não aconteceu absolutamente nada. Às vezes teve uma história, teve uma... E como a gente padece, como a gente sofre, como a gente se martiriza em relação à nossa sexualidade, ao nosso desenvolvimento, à nossa maturidade, ao desenvolver o que tem de mais você dizer, tá certo? Lógico que pode perguntar, aconteceu alguma coisa e tal, não sei o quê. É óbvio, mas, gente, tem o outro lado da moeda hoje que, meu Deus do céu. E aí, a gente precisa começar a ouvir mais a criança. E não ouvir só até a página 1. Deixa ela falar. Seja chorando, seja gritando, ou conversando mesmo, alguma coisa muito absurda. Porque tem muita produção. O cérebro da criança, meu Deus do céu... Pega minha sobrinha de 4 anos. É um HD, meu amor. O que você soltar, menina... Na semana passada ela chegou... Oi, tio, tá. Detalhe que ela nasceu com um tio tetraplégico. Então, ela já fala, o neto não mexe a mão. Deixa quieto. Essa brincadeira não dá para fazer com ele. Vamos inventar outra. E ela inventa. E outra, sabe que... No meu caso, é com a palavra. Não abra esse armário. Na hora ela afasta. Você tá vendo como... Eu não tô falando que eu sou o bom, gente, pelo amor de Deus. Não é isso. Mas é uma questão de saber se colocar. Saber se impor. Tá ali uma pessoa tetraplégica numa cadeira de rodas olhando uma outra criança e ela fica horas comigo. Horas. Seja assistindo filme, conversando. Eu vou contar um fato incrível. Hoje eu vou contar uma história. Bem rapidinho aqui, a gente já está finalizando. Semana passada ela chegou do sítio e tal, não sei o quê. Oi, tio, tá. Eu falei, e o pato do teu avô? Agora tem um pato lá e tal, não sei o quê. Ela virou para mim e simplesmente falou assim, a mãe dela, minha irmã, chama Juliana. Ela virou para mim, olhou e falou, eu matei o pato, Juliano. Eu, psicanalista, psicólogo que sou, em casa de ferreiro, espeta de pau. Mas eu chorei de dar risada. Porque eu falei, gente, o que a Juliana fez para ela? Por quê? Porque ela falou que matou o pato Juliano. E não existia nome do pato, nem tem essa história de Juliano. Mas para não matar a mãe dela... que ela estava com muita raiva, acho que a mãe dela brigou com ela, deve ter chamado a atenção, dado uma dura. Eu matei o pato Juliano. Isaías, eu juro que eu quase caí no chão. E eu tive que me concentrar, porque ela percebeu que ela me tirou do eixo, sabe? E aí, olha a violência. Ela matou o pato, Isaías. Assim, ela matou o pato de forma simbólica, né? Super, hiper simbólica. Hiper. Sabe por que ela tá com matou agora?
porque na escola eles estão trabalhando a questão do mosquito da dengue e tal, não sei o quê, e tem que prevenir, e bababá, e bababá, e ela fica, tudo que ela fica matando mosquito, matando. Então, sabe, imagina se eu escuto, matei o pato Juliano, eu falo, pronto, a minha sobrinha é psicopata, psicótica, Tá ela tá matando matando bicho. pato, matando bicho com 4 anos. E olha como ela falou de forma tão simbólica, porque e eu não conversei direito com a Juliana ainda, mas com certeza aconteceu alguma cena em que ela precisou matar o pato Juliano para não matar a mãe dela, pelo menos o pato Juliano. Eu falei, Ana Lu, você está enganando o seu tio, né? Aí ela mudou de assunto. Mas é isso, gente. Eu comecei falando que a família é o berço das neuroses, mas também é o berço que nos acolhe, que nos proporciona e que nos faz existir. Sem família, sem barriga, sem 9 meses ali carregando e mais outros tantos anos carregando no colo, a gente não estava nem aqui. Então, o importante é a gente, enquanto sociedade, mais uma vez, né, Isa, nós não estamos, por enquanto, nessa função de pais. Então, vamos ali observar, como ajudar no que a gente puder ajudar, aqui através do 3, ou nas nossas famílias, ou para além dos muros das nossas famílias, que é o que a gente tenta fazer e onde a gente tenta chegar aqui, né? Mas, mais uma vez, a hashtag que eu deixo aqui, fica a dica, é escutem seus filhos, escutem, escutem e se aproxima também, se aproxima da criança, pele com pele faz bem, carinho faz bem, 5 minutos de sentar na televisão, nem que seja para botar o streaming lá da Peppa, tem os novos agora, viu, Isaías? Eu estou Eu por parei na dentro de Peppa. todos. Tem bastante novo. Você senta lá com a criança, deita a criança no teu colo, faz um cafuné, pergunta como foi o dia. Isso é receita para formar cidadãos, né? Tá certo. Incríveis, 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 sujeitos incríveis. E que vão ter a potência de lidar tanto com a falta, que é estrutural, quanto com aquilo que é necessário o enfrentamento. E só para complementar e finalizar, ontem eu fui num restaurante aqui, um barzinho que tem na cidade aqui, e tinha uma mesa com uma família, o pai e a mãe com o filho e o outro pai e a mãe com a filha, e as crianças estavam brincando com aquele. É um disquinho que você fica jogando, tenta acertar o gol lá. Eu não sei o nome disso, gente, mas é uma coisa que a gente brincava. E tem aqui também. E aí o menino ele veio tão feliz pro pai que estava conversando com os adultos. Pai, eu fiz um gol! E o pai assim, tá bom então, beleza, vai lá. E aí aquela cena me tocou muito, me deu muita raiva, porque eu fiquei com vontade de levantar e falar assim, olha, vibra junto com seu filho, mesmo que seja uma coisa boba, um gol que ele fez ali, ele não deu atenção, porque amanhã esse filho, quando receber uma grande coisa, tiver um grande feito, ele não vai compartilhar com esse pai. Porque ele vai falar, meu pai não liga, nossa. A gente se pega nas pequenas coisas, elas se tornam grandes coisas. Porque hoje ele é uma pequena pessoa que amanhã vai se tornar uma grande pessoa. Não, e outra, esse recorte, essa cena que você viu é muito interessante, porque pode ser que tenha sido só ali naquele momento. Mas aquilo te marcou porque você viu. Mas vamos supor que esse menino vive fazendo outros gols, e aí eu estou falando de todo tipo, todo sortilégio de coisa, chama esse pai e ele tem esse mesmo tratamento. Aí, meu caro, pior do que não querer compartilhar com o pai, vai ser, sabe o quê? Ele não vai merecer nada do que ele conquista. Olha só. Exato, olha só. Coisa. Eu pensei ele não vai sentir-se merecedor dos gols que ele vai fazer durante a vida toda dele. Olha como é profundo. E aí, para completar, olha como é violento. Sem saber que é violento, achando que é só um gol.
Vai lá, vai Então, pintar. é muita coisa, por isso que eu falo, a gente precisa prestar atenção, a gente tem que estar ali na base. Não pode Ser desmerecer. presença, né, Isa? Ser presença. Ser presença, ser presença. Não precisa ir lá jogar junto, mas não, que legal, vai lá, faz mais um. E é uma coisa assim tão simples que eu falo, esse pai, ele não tem essa exclusividade. Isso pode acontecer comigo, com você, sendo tio. Isso, sem juízo de valor, né? Mas vamos pensar nisso, isso, exatamente. E a minha vontade foi ali, levantar da mesa e falar, pai, olha aí, seu filho, ele trouxe uma coisa tão importante para ele, e o assunto aqui tá tão importante para você, mas é ele ali, ó, é o seu filho. Né? Então, assim, isso, e se eu fosse lá vibrar com ele, não é a mesma coisa. Né? Porque eu sei o quanto isso me faltou, né? De eu ter ali meu pai que vibrasse junto comigo com as minhas conquistas, e até hoje, adulto, uma vez eu tive uma conversa com meu pai e falei, você sabe do que eu gosto? Você sabe qual tipo de música que eu ouço? Você não sabe, você não me conhece. Então, assim, você me privou tanto da sua presença enquanto eu era criança, que hoje, como adulto, você não tem o seu lugar junto comigo. Você não sabe quem sou eu. Então, não vai recuperar. A gente pode construir um novo? Pode, mas perdeu. Né? É muito complexo. É muita coisa. E aí cai naquilo que eu falei, né? Cai naquilo que eu falei, porque ainda tem aí o bonitão já um homem de si, querendo sim que o pai fale, eu sei qual música você gosta. Você gosta dessa e dessa. Você querendo se quebrar. Não gosto mais de Xuxa. Agora não mais, pai. Xuxa já ficou para trás. Bom, mas temos por hoje. Muito. A gente volta logo. A gente volta na próxima, creio que com Cristiane Zulini, né, Cristiane Zulini? Cristiane Zulini. Vamos lá. 3 das 11, 2 das 11, vai rolar. E é isso aí, Neto, um beijão para todo mundo. Beijo, querido. Assistiu. E beijo para todos. O convite, compartilhe essa live, deixa aqui a sua participação desse programa, mesmo que você esteja assistindo depois, deixa aqui, converse com a gente, traga suas dores, suas percepções, que a gente transforma tudo isso daqui em conteúdo muito rico, né? E muito em breve vai ter Seja Membro do canal. Enfim. Um beijo. Brincadeira. Né? Beijo, Isa. Tchau. Tchau.